Glória a Deus. Mateus 8, versículo 22. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram em um barco e partia, e navegaram, e eles adormeceram. Ele adormeceu, abateu logo um vento, logo um forte vendaval, o modo que o barco estava sendo inundado. Eles corriam com grandes perigos. Os discípulos foram acordados e chamados: mestre, vamos morrer. Mas ele se levantou e repreendeu o vento com violência. Das águas tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aonde está a sua fé? Perguntou aos seus discípulos. Amedrontados admiraram e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento, a água, as ordens e obedece? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui nesse caso, Jesus não estava dormindo. Jesus estava testando os discípulos. Muitas vezes, a tempestade, ela está dentro da pessoa. Essa tempestade tem que tirar o que está de pensamentos ruins. Quer dizer, o medo deles, eles botaram, Jesus dormiu. Por quê? Eles botaram a mão na frente do leme. Entendeu? Mas a água não entrava nesse barco, não entrava com Jesus. Jesus estava ali. Desde o momento que você coloca a mão onde não deve, Jesus cala. Agora, quando você deixa Jesus colocar a mão, aí as coisas vai. Entendeu? Então, eles, como discípulos, não conheciam Jesus. Andava mais de um ano com Jesus, mas não conhecia. Que ele acalmava mares, entendeu? Então, aqui ainda tem aquela parte, vou terminar aqui, ó. A cura do endemoniado. Navegar até a região dos Gerasenos, que fica do lado da frente da Galileia. Quando Jesus pisou na terra deles, veio um endemoniado daquela cidade que fazia muito tempo. Tentando, esse homem não usava roupas, vivia na causa de sepulcro, cemitério. E quando viu Jesus, se prostrou os seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E arrogou atualmente Jesus, ordenando o espírito: saia desse homem. Então, você vê que os próprios discípulos não conheciam Jesus, mas os demônios chamavam: o que tu queres, Deus Altíssimo? Quer dizer, o demônio conhece a autoridade. Os demônios são anjos caídos. Você está vendo como é que ele entra na pessoa? Quem está por trás? Entendeu? O problema aí não é a tempestade, não é a chuva. O problema está nas pessoas. Porque elas adoram pecar, idolatria, procurar outros deuses. O pensamento deles é fazer mal com os outros. Entendeu? Isso já vem de uma maldição hereditária. Já começava desde quando eles eram pequenos. Isso passa, essa maldição vai de geração, mas tem que ser cortada. Pode ser pelo um filho, pelo um neto que
conhece Jesus, aí já é cortado. Entendeu? Não tem outro caminho. É dois caminhos. Um caminho para a perdição e um caminho para a glória. A pessoa prefere, a escolha. Tem o livre-arbítrio. Entendeu? Então, quer dizer, e Jesus é o cabeça da igreja. Quando o pessoal mexe com o pessoal da igreja, não é igreja física, não é igreja, como é que você fala? Não é igreja de concreto, não. É igreja humana. E o cabeça é Jesus. Jesus não morreu, tá vendo tudo. Tudo que está se passando no mundo, aonde tu mora, aonde tu sai, o que tu faz, entendeu? Ele fica na tua casa, ele escuta, porque a gente tem o quê? Corpo, alma e espírito. Corpo e alma e espírito. Então aqui, ó, Jesus perguntou o seu nome ao demoniado. Legião, respondeu, muitos demônios que havia dentro desse rapaz, implorando que não o mandasse para o abismo. Mas a grande manada de porcos estavam pastando na colina. Os demônios imploravam a Jesus. E Jesus deu permissão. Saindo do ônibus, os demônios entraram nos porcos e caíram no abismo. Quer dizer, Jesus teve que sair dessa cidade de Gadara. Porque os caras aqui, dono de porco, lá era uma cidade que vivia de... Lá, a agricultura lá geral era porcos. Os donos de porco ficam revoltados, perdendo os porcos todos. Jesus teve que sair dali. Entendeu? Então, glória a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.